Olá, uma ótima noite para você de casa. Tudo bem? Está no ar o Aparecida Debate, o seu lugar de reflexão para que você se informe e forme a sua opinião. O Aparecida Debate de hoje vai falar sobre a realidade do migrante no Brasil, que terá o seu dia lembrado na próxima sexta-feira, dia 25. Até por isso, a semana de 13 a 20 deste mês foi dedicada justamente a discutir a situação de milhares de pessoas que abandonam sua terra natal e desembarcam aqui em busca de uma oportunidade. Com o tema Migração e Diálogo e o lema Quem bate à sua porta, essa mobilização é uma iniciativa da Comissão Episcopal Pastoral para a Ação Sociotransformadora da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e o Serviço Pastoral dos Migrantes. Dados mais recentes mostram que de 2010 a 2019, pouco mais de 1 milhão de estrangeiros cruzaram a nossa fronteira. Grupo formado em sua maioria pelos haitianos, venezuelanos e colombianos. Trazem na bagagem, além dos próprios sonhos, as necessidades básicas de todo cidadão, como, por exemplo, ter os seus direitos e deveres reconhecidos pelo poder público e, o mais importante, o resgate da sua dignidade. Mas, na prática, qual o tratamento dado a esses migrantes? Qual a diferença entre migrantes e refugiados? O Brasil é, de fato, um país acolhedor? Para nos ajudar a entender melhor o tema desta noite, convidamos para participar do programa de hoje a irmã Rosita Milese, da Congregação das Irmãs Scalabrinianas. É advogada com mestrado em Migração e Refúgio na Universidade Pontifício Comilhas, em Madrid, na Espanha. Fundou o Instituto Migrações e Direitos Humanos, do qual é diretora. Atua na proteção e integração de refugiados no Brasil e atualmente faz parte do Comitê Nacional para os Refugiados como observadora. Irmã, uma ótima noite para a senhora. Seja bem-vinda aqui na TV Aparecida, no Aparecida Debate. Muito obrigado, viu, por atender o nosso convite. Muito obrigada também pela oportunidade. Uma saudação a todos os que seguem e acompanham a TV Aparecida. Nosso muito obrigado desde já. Conosco também nesse debate desta noite, a Patrícia Nabuco Martuchelli, doutora em Ciência Política pela Universidade de São Paulo, mestra e bacharel em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília. Atualmente pesquisadora de conflitos e migração no Instituto em Londres, onde trabalha em projetos com refugiados em Bangladesh, Índia e Malásia. Patrícia, uma ótima noite para você. Seja bem-vinda aqui à TV Aparecida, ao Aparecida Debate. Muito obrigado pela presença, viu? Boa noite a todos e a todas. Agradeço o convite da TV Aparecida. Boa noite também, irmã Rosita. É um prazer estar aqui conversando com ela nessa noite. Então começa o nosso Aparecida Debate de hoje, esclarecendo para todo mundo que está acompanhando e vai acompanhar nessa próxima hora a nossa discussão sobre a realidade dos migrantes aqui no Brasil. Primeira coisa, muito se fala em migrantes e refugiados. Qual a diferença entre os dois? Eu começo pela Patrícia. Bom, a diferença entre migrantes e refugiados seria que o migrante é aquele que sai do seu país de origem, de residência habitual, e vai morar num outro país. O refugiado, ele também faz isso, mas ele faz isso por uma questão forçada. Então, ele sofreu uma perseguição, está tendo uma situação, no caso do Brasil, está tendo uma situação de grave e generalizada violação de direitos humanos no país em que ele está. Então, ele sai por uma questão forçada. Então, a principal diferença entre imigrantes e refugiados seria que o imigrante, em teoria, teria uma escolha de sair do país dele para um outro, e o refugiado não, ele seria forçado. Porém, na prática, esses dois conceitos são muito difíceis. Então, alguns pesquisadores, alguns juristas vão dizer que se uma pessoa migra porque ela está passando fome no país dela, isso talvez seria uma migração forçada. Porém, a definição que a gente tem de refugiados, que foi uma definição criada depois da Segunda Guerra Mundial para lidar com as pessoas que foram deslocadas por eventos relacionados a esse conflito, não entra pessoas que estão saindo por causa de fome, por causa de questões ambientais e por causa de questões climáticas. Então, essa seria a primeira diferença desses dois conceitos. Irmã, eu gostaria de perguntar para a senhora se é possível quantificar quem são aqueles, na sua maioria, que chegam aqui no Brasil. Refugiados ou migrantes? É possível ou não?
Talvez seja interessante, justamente nessa informação que a Patrícia acaba de dar, acrescentar um aspecto que vem para responder à sua pergunta, que os fluxos atuais são considerados fluxos mistos, justamente porque é muito frequente que nos mesmos movimentos estão presentes muitas pessoas que têm motivos para refúgio e muitas pessoas que não reúnem os requisitos para tal. Portanto, dependendo de qual é o fluxo, de qual é a procedência, de que país estão vindo, ou em função de que fatos estão se deslocando para o Brasil, esse aspecto de quantos podem ser migrantes ou refugiados varia. Por exemplo, quando vieram os haitianos, todos eles vieram em função de um terremoto, ou seja, não vieram por motivos de perseguição. Portanto, todo o fluxo haitiano se caracterizou como uma migração forçada por causas naturais, por questões ambientais, mas não por motivos de perseguição. Portanto, todos eles se classificam como migrantes. Quando vamos para os venezuelanos, por exemplo, então encontramos muitas pessoas, grande parte, temos mais de 50 mil já reconhecidos como refugiados no Brasil, porque eles se enquadram na categoria de vítimas de uma violação grave e generalizada de direitos humanos, que está prevista em nossa legislação e que decorre da falta de alimentos, da falta de medicamentos, de uma situação extremamente grave que eles vivem no país de origem. Se vamos, por exemplo, para o âmbito dos sírios, todos são refugiados, porque estão se deslocando em função de uma guerra. Então, essa questão de quantos são de um grupo ou de outro, depende muito exatamente dos motivos que geram esses deslocamentos forçados e das condições que as pessoas, enfim, viveram no país de origem e os motivos que depois alegam ao chegar aqui para pedir refúgio ou para simplesmente residirem no Brasil, porque no seu país, embora não estivessem assim forçados extremamente ao ponto de estarem com a vida em perigo, mas assim mesmo eles viveram a necessidade de deslocar-se e acabam pedindo residência no Brasil. Portanto, esses dados variam de acordo com as causas e também as regiões de procedência. Não porque se faça discriminação de países, mas porque as causas são diversas nas diversas regiões do mundo. Uma ótima explicação, tanto da irmã quanto da Patrícia, para a gente poder começar a conversar e entender um pouco qual a diferença entre migrantes e refugiados, para que a gente possa dar sequência. Primeiro, eu gostaria de destacar aqui, né? Ninguém gostaria de deixar o seu país, a sua terra natal, por vontade própria, né? Muitos, a maioria, a gente está conversando e vai falar muito sobre isso, é forçada a deixar a sua casa, onde nasceu, onde foi criado, para ir para um outro lugar para tentar a vida, tentar uma nova oportunidade, como a gente disse na abertura do Aparecida Debate. Eu vou dar sequência aqui perguntando também para a Patrícia e para a irmã, qual o perfil desse migrante? Quem bate a nossa porta, afinal, Patrícia? Bom, como a irmã muito bem colocou, então todo refugiado é um migrante, mas nem todo migrante é um refugiado. Então, cada país tem a sua maneira o seu procedimento para que uma pessoa que tenha necessidade, né, de uma proteção, que tenha sido forçado, possa pedir o refúgio. No caso do Brasil, a gente tem a nossa lei do refúgio, a Lei 9474 de 1997, o Comitê Nacional para os Refugiados, que analisa individualmente cada caso e decide se essa pessoa seria um refugiado de acordo com a definição da nossa lei ou não. Então, atualmente, em termos de refúgio, nosso maior grupo de refugiados são os venezuelanos, como a irmã já tinha comentado, em seguida dos sírios, e em terceiro lugar, os congoleses. Porém, o Brasil reconheceu pessoas de mais de 80 nacionalidades que vieram solicitar refúgio no Brasil. Em termos de grupos migratórios, a gente tem um grande número de venezuelanos que ainda estão esperando uma resposta do processo de refúgio ou que se regularizaram por outras vias,
Também a gente tem um grupo significativo de sul-americanos, que conseguem fazer também uma regularização via um acordo de residência do Mercado Comum do Sul. Então, a gente tem uma importante comunidade de bolivianos, a gente tem uma importante comunidade de colombianos, a gente tem uma comunidade de africanos. Então, principalmente a partir de 2010, começam a ter esses fluxos que a gente chama de outros países em desenvolvimento, ou outros países chamados do Sul Global, esses fluxos Sul-Sul, destacando a chegada no Brasil de africanos e de outros latino-americanos e sul-americanos. Mas a gente tem uma diversidade de imigrantes que acabam vindo por outras razões, incluindo, por exemplo, pessoas altamente qualificadas que vêm trabalhar no Brasil, estudantes que vêm estudar nas universidades brasileiras. Então, a gente tem essa infinidade de razões migratórias, de características, como a irmã bem colocou, de motivos, de grupos nacionais que vêm para o Brasil por uma série de razões. Irmã, agora a gente tem a questão da Lei do Migrante, uma lei recente que foi aprovada pelo Congresso Nacional, que foi promulgada, está valendo já para esses milhares de estrangeiros que chegam aqui no Brasil, fazendo a diferenciação aí entre migrante e refugiado. Agora, quais são os direitos que os migrantes têm quando eles chegam aqui? E outra pergunta, eu já emendo já, esses direitos são respeitados pelo poder público, pelo Estado, irmã? É importante sublinhar que nós temos no Brasil 2 textos legais fundamentais para estas categorias. Existe a Lei dos Refugiados, que é uma lei de 1997, muito avançada também, que protege e que garante uma série de direitos aos refugiados. E existe a Lei de Migrações, que foi aprovada em 2017 e que está em processo, digamos assim, de implementação. Essa lei de migração, que é a mais recente e que trouxe um novo paradigma para o país, isso é muito importante sublinhar, porque às vezes a pergunta, qual é a diferença entre antes e depois desta lei? Há uma diferença fundamental de paradigma. A lei anterior, que era do tempo da ditadura, tratava a migração como uma questão de segurança nacional, discriminatória, sempre receosa, etc. A nova lei se orienta pelo parâmetro fundamental dos direitos humanos, do direito de migrar. Isso não significa que nós hoje estamos cumprindo integralmente esses princípios, mas é importante termos presente que temos uma lei que garante este princípio do respeito ao direito de migrar, do respeito ao direito dos migrantes. Quanto aos direitos especificamente, é importante sublinhar, então, que a nova lei incorpora claramente todos os direitos que já estavam, de certo modo, assegurados, de modo geral, na Constituição. Por isso, o artigo 5º da Constituição é fundamental, porque ele traz exatamente todos os direitos que são assegurados, e ele coloca assim o seu enunciado, o da Constituição, e que a nova lei de migrações incorpora. São assegurados aos brasileiros, e ainda usa a palavra estrangeiros, em vez de imigrantes, mas aos estrangeiros residentes no país, os seguintes direitos. E ali, então, desenvolve todo um conjunto de direitos, mas, fundamentalmente, garante o direito à vida, o direito à propriedade, o direito à liberdade, o direito à segurança, né? Todos esses princípios fundamentais que, uma vez entendidos em sua abrangência, eles protegem integralmente o ser humano. Portanto, depois, no elenco da especificação dos direitos, há muito mais detalhamentos. Mas é importante ter isso presente, porque muitas vezes temos um certo receio de dúvidas. Até que ponto um estrangeiro, que ainda é chamado assim pela Constituição, mas um migrante ou um refugiado, tem direitos no país? Temos que dizer claramente, eles e elas têm todos os direitos em igualdade de condições com os brasileiros e brasileiras, exceto alguns direitos específicos, como é, por exemplo, o de votar, que ainda este não está contemplado. O de votar ou de ser votado, não há esta previsão. Mas, no mais, todo o elenco de direitos previstos na Constituição
e que compõem esse conjunto de direito à vida, à segurança, à liberdade, à propriedade, toda a especificação é assegurada. Objetivamente, há alguns aspectos importantes, por exemplo, o direito ao trabalho. É assegurado em igualdade de condições aos brasileiros. Não há por que as empresas terem receio. O que eu faço? Será que eu posso? Não posso? Pode, deve. Eles têm assegurados integralmente tanto o direito ao trabalho quanto todos os direitos que estão no entorno desse importante aspecto do trabalho. O direito à moradia, o direito à educação, o direito de acesso à saúde. Todos esses direitos não há distinção em nenhuma legislação brasileira que discrimine. Pode haver dificuldades na aplicação. Isso sim, é lamentável, até nós sabemos, a Patrícia concorda também com a gente, há disposições infralegais, portarias, resoluções, que impõem certos limites. E então isso, às vezes, acaba dificultando o acesso integral a esses direitos. Mas justamente ali está o trabalho da sociedade, o trabalho de todos nós, de sempre trabalharmos para que a implementação completa da legislação ocorra. Caso contrário, temos uma lei muito avançada, mas uma prática que deixa a desejar. Então, há um caminho a ser implementado nesse sentido, porque muitas dessas garantias, assim como também em relação aos brasileiros, muitas vezes, né? Não podemos dizer que é só em relação aos estrangeiros. Às vezes, o próprio brasileiro, brasileira, tenha dificuldade de acesso a esses mesmos direitos. Portanto, não se trata de categorias diferentes de acesso aos direitos. Trata-se, sim, de políticas públicas que garantam o acesso aos direitos que estão previstos e assegurados, tanto na Constituição quanto na legislação de refugiados e dos migrantes. Exatamente, irmã, a senhora disse muito bem, né? A lei existe com a previsão desses direitos, a grande questão é fazer valer a aplicação plena desses direitos que cada um tem. Não só os estrangeiros, migrantes, refugiados, mas também nós, próprios brasileiros, às vezes a gente fica aí sem o amparo legal por parte do Estado, né? Portanto, a gente ouviu aí o relato da irmã agora há pouco falando da previsão legal, existe sim, dos direitos que são garantidos para os migrantes e refugiados que chegam aqui ao Brasil, mas daí eu pergunto para a Patrícia, Patrícia, esses direitos são respeitados? Eles são cumpridos por quem de direito, digamos assim, que é o próprio Estado brasileiro? E outra coisa, que tipo de proteção que é garantida pela lei a esses migrantes que desembarcam aqui no nosso país? Bom, como a irmã Rosita muito bem colocou, a gente tem, em termos legais, uma proteção para esses migrantes e refugiados que é reconhecida internacionalmente como um avanço muito importante no nosso país, avanço esse que também é muito fruto de uma luta, de um trabalho maravilhoso de organizações da sociedade civil que trabalham há muitos anos com imigrantes e refugiados para que houvesse essa garantia de direitos na lei e essa proteção, e essas organizações continuam trabalhando incessantemente para que haja uma garantia e também para que haja uma sensibilização dos atores públicos e também da sociedade como um todo sobre a existência desses direitos e a existência dessas proteções. Então, e isso a gente tem, isso é ótimo. A dificuldade agora, como a irmã bem colocou, é a implementação. Então, a gente tem algumas dificuldades em alguns setores. Então, a minha pesquisa de doutorado, por exemplo, mostra que a gente garante na lei o direito à reunião familiar para imigrantes e refugiados. Porém, na prática, muitos imigrantes e refugiados têm dificuldade para conseguir trazer a família para o Brasil. E então há uma separação da família, uma dificuldade nesse quesito. Outra dificuldade, por exemplo, às vezes no atendimento, no acesso, por exemplo, desse imigrante, desse refugiado, a alguns serviços, por exemplo, serviço bancário ou às vezes o serviço da saúde, um desconhecimento dos agentes sobre esses direitos. Então aí a importância
da sociedade civil, de programas como esse da TV Aparecida, também de informar e sensibilizar essa população sobre esses direitos. E é interessante que o Brasil tem essa rede de proteção, então o Instituto Migração e Direitos Humanos tem a rede de proteção a migrantes e refugiados, que tem organizações no país todo que fazem um trabalho belíssimo de apoio, de proteção, de ajuda para que esses migrantes e refugiados possam acessar esses direitos. A gente tem um desenvolvimento muito interessante da Defensoria Pública da União, do treinamento de defensores públicos da União sobre esse tema de migração e de refúgio, representando imigrantes e refugiados quando há uma violação de direitos por parte do Estado brasileiro. Então, a gente tem esses mecanismos de proteção, mas a gente ainda tem algumas dificuldades. Uma dificuldade muito grande, por exemplo, é ainda o tema da revalidação de diploma, para garantir de que a gente possa aproveitar esse migrante e refugiado com os conhecimentos que ele tenha, com a formação que ele tenha, que ele possa contribuir ao máximo. A gente tem um problema muito sério ainda de xenofobia, em alguns casos, principalmente para acesso de alguns serviços, o que também é decorrente dessa desinformação muitas vezes. E a gente também tem, principalmente, uma questão de refugiados e imigrantes negros que enfrentam o problema do racismo, assim como brasileiros não brancos enfrentam, infelizmente, que é uma realidade no nosso país. Infelizmente, né? Agora, você bem disse que esses migrantes e refugiados têm os seus direitos violados. Agora, outra questão importante, que eles também são submetidos a todo tipo de exploração e de crimes. Falar agora da questão do tráfico de pessoas. Irmã Rosita, infelizmente a gente precisa tocar nesse assunto para que todo mundo que está assistindo, acompanhando o Aparecida Debate, conheça um pouco mais dessa realidade que é muito dura para o estrangeiro que chega aqui ao Brasil em busca de uma nova oportunidade na sua vida. Em relação ao tráfico de pessoas, como agem as organizações criminosas em relação aos migrantes, irmã? O ponto fundamental é que as organizações criminosas se valem do momento delicado e de vulnerabilidade ou de extrema necessidade que a pessoa se encontra, que é o refugiado, o migrante, a pessoa que está, como falamos desde o início, forçada a deixar o país de origem por razões diversas. Essa pessoa precisa alcançar outro espaço, outro horizonte onde ela possa se sentir segura. E havendo barreiras, havendo dificuldades, as agências de tráfico, digo agências porque existem agências de tráfico, as redes de tráfico, agem facilmente enganando essas pessoas, fazendo promessas vazias, promessas falsas, garantindo que no outro país para onde eles vão levá-las, elas vão encontrar trabalho, vão encontrar uma legislação que as proteja, vão ter documentos, ou seja, usam de má fé, mas aproveitando-se deste momento de fragilidade e de vulnerabilidade em que as pessoas se encontram. É triste, por exemplo, ver em fronteiras, não estou nominando qual, ou aonde, como, mas isso é comum ver nos debates sobre tráfico, em fronteiras onde as mulheres têm que se prestar a serviços sexuais para poderem atravessar fronteiras, por exemplo, mulheres ou também homens, ou até mesmo crianças que são traficadas para fins de adoção, para fins de extração de órgãos. Então, é algo muito assim, é terrível quando a gente pensa mais profundamente o que implica o tráfico. É importante ter presente que o tráfico não ocorre só para exploração sexual, ele ocorre para, às vezes, com promessas de bons empregos, mas depois é trabalho escravo, às vezes exatamente para a exploração das crianças, para a extração de órgãos, para a adoção ilegal, para várias finalidades, e como ela ocorre é justamente por redes muito bem organizadas. Eu digo seriamente, nós temos acompanhado vários casos já assim, bastante expressivos. A gente fica impressionado de ver como
as redes são organizadas internacionalmente. Os traficantes, às vezes, têm 2, 3 nacionalidades. Eles saem do Brasil como brasileiros, chegam no outro país, já são daquele país. Lá nunca entrou um brasileiro, entrou um nacional daquele país. Depois vão para um terceiro. Então, essas redes são muito bem articuladas e têm mecanismos de convencimento terríveis para as pessoas que estão sofrendo. Uma pessoa que está passando necessidades, que não consegue trabalho, que não tem perspectivas na vida, e alguém lhe promete com toda gentileza, com toda aparente transparência, de que em outro país ela vai ter um futuro brilhante, a pessoa tem dificuldade de resistir a isso. E ela vai enganada. Lá depois ela é explorada. Então, a ação das redes, elas, sobretudo quando as fronteiras são muito fechadas, são muito restritivas, tem muitos impedimentos, mais ainda as redes, tanto de contrabando de imigrantes, que são diferentes dos crimes. Existe o crime de contrabando de imigrantes, que é quem ajuda o migrante a chegar ao seu destino, mas depois o deixa livre, e existe o crime do tráfico de seres humanos, de pessoas, que as leva até o destino e lá depois as explora e continua dominando totalmente essa pessoa, deixando-a numa situação extremamente lamentável, distante de todos, incomunicável, sem documentos. Então, são situações diversas, mas todas elas com muita gravidade, porque sempre agem com um engano, com promessas falsas, com exploração, e pior ainda quando a pessoa chega no seu destino e ali descobre que tem uma conta imensa a pagar, porque depois vão lhe cobrar o transporte, os documentos que ajudaram a fazer, etc, etc. Então, torna as pessoas verdadeiros escravos. Lamentável, muito triste, porque esses migrantes, quando chegam aqui, chegam cheios de sonhos, né? Para tentar que eles devolvam a eles a sua dignidade humana. E eles têm isso roubados por essas organizações criminosas que visam apenas o lucro, passam por cima de todo e qualquer valor cristão. O Papa Francisco tem se manifestado muito em defesa dos migrantes e refugiados, porque se trata de uma questão humanitária, né, de como recebê-los. A gente vai falar sobre isso ainda hoje no Aparecida Debate, sobre o Brasil, se é ou não é um país acolhedor. Mas antes eu gostaria de perguntar... Sim, irmã, pois não. Não igualar a situação de migrante necessariamente com traficado. Todo traficado vira um migrante, porque ele é levado para onde ele não quer ou onde ele quer ir. Mas nem todo o migrante é vítima de tráfico, por isso que há também fluxos que não são atingidos por esta categoria da exploração como vítimas de tráfico humano. Muito bem lembrado pela senhora, irmã. Agora eu gostaria de perguntar para a Patrícia, por que, afinal, Patrícia, esses migrantes se tornam tão vulneráveis até chegarem ao destino final? Acho que a gente tem observado um fenômeno do fechamento de fronteiras, como a irmã Rosita colocou. Então, a ausência de mecanismos para que essa pessoa venha de uma maneira protegida, por uma via organizada, ordenada. Então, o fechamento de fronteiras é um fenômeno que facilita a ação desses grupos criminosos, que são grupos extremamente bem financiados. O tráfico de pessoas é uma das 3 atividades mais lucrativas, perdendo apenas para o tráfico de drogas e para o tráfico de armas. Então, o fechamento de fronteiras, ele não protege as pessoas, pelo contrário, coloca elas numa situação de maior vulnerabilidade, e juntamente a esse fechamento das fronteiras, essa dificuldade cada vez maior para que as pessoas possam de maneira organizada, de maneira regular, de maneira documentada e possam trabalhar, a gente também vê situações cada vez mais sérias de pobreza, de conflitos, de situações humanitárias, situações mesmo em que as pessoas são colocadas em escolhas
entre a vida e a morte e acabam, como bem colocou a irmã Rosita, numa situação de muita vulnerabilidade que as torna vulneráveis a esse discurso de traficantes, a essa necessidade de ter que se endividar para ter uma chance de sobreviver, talvez, num outro país. Então, esses dois fenômenos, o aumento de situações extremas, e aí os pesquisadores já dizem que o aumento também, que a gente vai ter cada vez mais de situações climáticas extremas, também vai ser um outro fator que vai colocar muitas pessoas em vulnerabilidade, forçá-las a migrarem. Então, essa situação e o fechamento cada vez maior de fronteiras é o que realmente coloca essas pessoas em situação de vulnerabilidade. Agora eu queria trazer para a discussão, a gente está encaminhando para o final desse bloco, que é o segundo, daqui a pouco a gente volta com o terceiro e último bloco, mas antes colocar essa questão que também é tão grave quanto essas últimas duas que eu fiz para vocês, a irmã e a Patrícia, que é a questão da ação dos coiotes, que são aqueles que cobram para atravessar esses migrantes refugiados nas nossas fronteiras. Inclusive, a gente vê muito esse fluxo migratório entre o México e os Estados Unidos, mas ocorre também com frequência aqui no Brasil. É isso, irmã? Por que é tão difícil coibir a ação desses coiotes? Bem, é difícil, em parte porque eles têm esquemas com uma certa, eu diria, com uma certa invisibilidade da impressão. Ou seja, são esquemas ocultos, esquemas onde as figuras que aparecem também desaparecem com facilidade, ou que eles têm tão bem esquematizado isso que não deixam vestígios da sua ação. Raramente eles dão oportunidade para que as pessoas vítimas tenham alguma prova contra eles ou elas. Esse é um aspecto. Outro aspecto são crimes, diria, internacionais. E os crimes internacionais têm que lidar com polícias, com autoridades de diversos países. Isso também é um aspecto que importa em ações muito mais exigentes, muito mais complexas. Mas, fundamentalmente, é porque esses coiotes, quando a gente não fala propriamente em tráfico de pessoas, mas sim coiotes que ajudam nas travessias, eles muitas vezes são membros até conhecidos, às vezes até do próprio contexto, mas se apresentam como alguém que quer ajudar e que, enfim, vai dar um apoio para a pessoa chegar ao seu destino. Só que depois a pessoa descobre, às vezes, o que restou para ela, né? Em termos de prejuízos, de exploração, de roubos, do que acontece nesse trajeto. E também existe um aspecto atual que está colaborando muito para isto, que é o fechamento das fronteiras. O fechamento das fronteiras, neste momento, ocorre em função da pandemia. Porém, os critérios de fechamento são um tanto desiguais. Alguns movimentos são permitidos. Por exemplo, pode vir de avião para o Brasil, mas não pode vir por via terrestre. Ou seja, as pessoas mais simples, as pessoas que estão numa situação mais difícil, elas geralmente buscam se deslocar pelas fronteiras terrestres, né? E não conseguem. Atualmente está totalmente fechada. Estando fechada, ela mantém separadas as famílias. Às vezes um familiar está lá, ainda no país de origem, outros familiares estão aqui. Então, até atinge o direito à reunião familiar, porque não permite a passagem. Não tem um protocolo que permita a travessia da fronteira nessa época, apesar de que os critérios adotados para prevenção em relação à pandemia devem ser respeitados, mas assim mesmo poderia haver protocolos permitindo. Então, todos esses elementos, quanto mais restritivas as possibilidades, quanto mais fechadas as fronteiras, quanto mais controles forem impostos, mais os coiotes agem para tentar suprir essa necessidade que as pessoas têm de deslocar-se e também de exercer os próprios direitos, como eu falei, até de uma reunião familiar, como é algo consagrado também na legislação internacional e na nossa legislação. Exploração, outra forma desumana de tratar aqueles que chegam em nosso país vindo de fora. Bem,
A gente está caminhando para o terceiro e último bloco. Aqui daria para a gente conversar bem mais a respeito desse assunto, mas que o Aparecida Debate também possa ser fruto para futuras discussões a respeito desse tema tão importante que é a realidade dos migrantes e refugiados que chegam aqui em nosso país e deveriam ser acolhidos como irmãos, como pede o nosso Santo Padre, o Papa Francisco. Mas, infelizmente, pelo que a gente conversou nos 2 primeiros blocos, isso não tem acontecido na maioria dos casos. Patrícia, afinal, o Brasil é um país acolhedor? Essa é uma excelente pergunta. Se a gente olhar a nossa legislação, ela é acolhedora. O brasileiro, ele tem uma cultura acolhedora. Então, na média, a gente poderia dizer que o Brasil é acolhedor. Porém, a gente tem observado, isso não apenas no Brasil, mas também em outros países, movimentos contra os imigrantes e contra os refugiados, e movimentos que muitas vezes são baseados em ideias, em concepções que são erradas sobre migração e refúgio. Então, seria importante a gente desmistificar algumas ideias que às vezes as pessoas ligam com o migrante, com o refugiado, que não são verdades. Então, a primeira ideia é que o imigrante e o refugiado tiram o emprego dos nacionais. Já há uma série de estudos no Brasil e fora que mostram que isso não é verdade. Que muitas vezes os imigrantes e refugiados ocupam os trabalhos que o brasileiro não quer fazer, também porque há uma dificuldade para ele se inserir no mercado de trabalho, em termos de língua, em termos do diploma. Então, migrantes e refugiados não roubam os trabalhos dos brasileiros. Esse é o primeiro mito que a gente tem que desconstruir. O segundo é, migrantes e refugiados não são criminosos e terroristas. A maior parte dos estudos mostram que, na verdade, se a gente compara a população imigrante e refugiada com a população nacional, o índice de criminalidade de imigrantes e refugiados é menor do que de nacionais. Então, essa também é uma ideia errada que a gente tem que desconstruir. A terceira é que imigrantes e refugiados trazem doenças. Também já há uma série de estudos que mostram que isso não é verdade, que as doenças são oriundas do fluxo de pessoas. Então, o único jeito de nós sermos protegidos é se a gente fechar as nossas fronteiras para todos os turistas, para todas as mercadorias, para qualquer tipo de pessoa que vem para o nosso país e para outros países, o que é impossível. Então, não é os imigrantes e refugiados que trazem doenças. Então, isso a gente também tem que desmistificar. Pelo contrário, já há uma série de estudos que mostram como imigrantes e refugiados contribuem para o país, então contribuem em termos da economia, contribuem em termos culturais, contribuem em termos de diversidade, contribuem em termos de a gente ter novas ideias. Então, por exemplo, a maior parte dos prêmios Nobel dos Estados Unidos são de famílias de imigrantes ou descendentes de imigrantes. As vacinas do Covid, a Pfizer, por exemplo, foi desenvolvida por cientistas que eram de famílias refugiadas. Então, é muito importante que a gente tenha essas pessoas vindas para o nosso país com ideias, com modos diferentes de ver o mundo, porque a gente ganha. Então, a migração é um ganho para o país. Ela não traz doença, ela não traz criminalidade, ela não traz terrorismo, ela não traz menos empregos para os nacionais. Então, a gente tem que combater mesmo esses discursos que são contra os imigrantes, que disseminam essas ideias que não são verdades, para que a gente possa, de fato, ter uma sociedade cada vez mais acolhedora para essa população. Pois é, irmã, se a senhora me permite, vou citar novamente o Papa Francisco, porque nós, como cristãos, deveríamos, pelos princípios da caridade, da solidariedade, do amor ao próximo, a gente deveria ser muito mais acolhedor e não estamos sendo. A gente está vendo muitos exemplos aqui no Brasil, principalmente no norte do nosso país, por onde entram muitos migrantes e refugiados. Eles são colocados a todo tipo de exploração e submetidos a crimes, como a gente falou agora há pouco no segundo bloco. Então a gente precisa seguir também o que diz o Papa Francisco, desse lado mais humanitário, para que a gente seja mais acolhedor. Afinal, irmã, o país é um país acolhedor? O Brasil é um país acolhedor? Olha, eu gostaria de seguir um pouco também a sua referência ao Papa Francisco,
para dizer o seguinte: o Papa Francisco, justamente há uns 3 anos, mais ou menos, lançou uma proposta para o mundo que contempla o ciclo que seria efetivamente a acolhida ao migrante e ao refugiado. E ele utiliza 4 verbos para dizer 4 ações. Uma é acolher, o primeiro momento; depois, proteger, porque tem que dar documentos, tem que dar condições de vida regular no país. O terceiro é promover, ou seja, dar oportunidade para que o migrante coloque em prática esse potencial que, aliás, a Patrícia fez referência, e nós temos inúmeros exemplos de quanto o migrante é um aporte positivo para os países. E o quarto verbo é integrar, para que o migrante possa se sentir efetivamente membro da comunidade. Falo isso porque, para falar sobre a comunidade, eu diria o seguinte: a gente sente que há um crescimento no âmbito da acolhida. Não podemos negar isso. Eu estou há 30 anos trabalhando com migrantes e refugiados e noto muito este crescimento no âmbito da acolhida, da solidariedade, da disponibilidade da sociedade em integrar os migrantes e os refugiados. Mas, lamentavelmente, também vemos crescer o outro lado, aquele que foi mencionado, da discriminação, da violência, da rejeição, enfim, de aspectos que não são nada cristãos, não são realmente a palavra do Papa Francisco e nem o exemplo dele. Então, eu diria que a comunidade brasileira tem demonstrado, em muitos aspectos, e também em projetos, em ações, um crescimento no âmbito da acolhida, no âmbito da proteção. Não podemos negar, porque se falamos que temos uma lei boa, é porque, de alguma forma, há mecanismos de proteção. Mas, como também falei, faltam muitas políticas públicas adequadas para que esta lei seja efetivamente implementada. Mas, enfim, há espaço para isto. A promoção é dar oportunidade, é deixar que o migrante e o refugiado coloquem a serviço do país aquilo que eles oferecem com toda generosidade. São pessoas que já vêm preparadas, que já vêm com uma experiência de trabalho e que desejam colocar isto a serviço do país. Eu recordo de uma frase do nosso Chico Buarque, acho que foi Chico Buarque, se não me engano. Ele disse: os refugiados vêm com poucos bens, mas muitos talentos. E realmente isso a gente vê. Então, o fato de podermos debater com a sociedade, e da própria TV Aparecida, disponibilizar para a sociedade esses momentos em que se possa ver e sentir o aporte positivo. E olha, isso não é novidade. Lá no século XIX, o nosso fundador já dizia: os países que se abrirem à migração, era o tempo das grandes migrações, né? Os países que se abrirem à migração verão um desenvolvimento nunca antes experimentado. Ou seja, a história vem sublinhando cada vez mais esse aporte positivo. Então, a possibilidade, pelo menos, de um aporte positivo. O que precisamos realmente é políticas que deem oportunidade, que incluam essas pessoas, que possam realmente integrar-se de maneira completa na sociedade, para que nós saiamos da questão de assim, eles chegam e nós estamos. Não é isso. Eu acho que é uma comunidade humana que está em construção e que, graças a Deus, eu testemunho que vejo progressos, mas também nós testemunhamos lamentáveis episódios, agressões e situações, às vezes, muito graves de discriminação. Queira Deus que nós possamos realmente perquirir sempre este superar aquilo que não tem sentido, não tem razão nenhuma de discriminação, não há motivo. A Patrícia destacou quantas questões que estão, às vezes, no imaginário, mas não são reais. Então, eu acho que superar esses aspectos
e cumprir, viver, incorporar este programa de vida de acolher, proteger, promover e integrar, seguramente só tem benefício para a sociedade, para a humanidade, para os nacionais, para os imigrantes e para o conjunto como um todo, porque é nesta fraternidade que a gente constrói efetivamente uma comunidade justa, tranquila, acolhedora e de paz. Exatamente, irmã, menos preconceito e discriminação, mais tolerância e amor é o que a gente deseja, principalmente para acolher com fraternidade e solidariedade esses milhares de imigrantes e refugiados que desembarcam aqui e desembarcam trazendo sonhos e podendo contribuir sim com o desenvolvimento do nosso país, como já disse a Patrícia e também a irmã. Bem, a gente está caminhando para o final desse Aparecida Debate. Eu gostaria que você, Patrícia, deixasse uma mensagem final. Estamos distantes, muito distantes, do Brasil ser um país de fato acolhedor, em que receba e dê oportunidades para esses refugiados e imigrantes? Acho que, como colocou a irmã, temos bons avanços, temos ainda muito trabalho pela frente, muito trabalho de sensibilização, então espaços como esse são muito importantes e é um trabalho diário da parte de pesquisadores, ativistas, da sociedade civil, para garantir de fato a acolhida, proteção, promoção e a integração dessa população de imigrantes e refugiados. Estamos no caminho, acho que esse que é a mensagem, mas não podemos baixar a guarda e devemos seguir lideranças como o Papa Francisco, que tem essa mensagem de acolhimento, de amor, de solidariedade, de fraternidade para com esses nossos irmãos. Essa é a mensagem, eu acho. Muito obrigado, nessa Patrícia. questão. Irmã, eu quero só ler a mensagem que o Papa Francisco deixou para o Dia Mundial do Migrante e Refugiado deste ano, para que a senhora faça as considerações finais. Santo Padre pede que não existam mais muros e nem os outros, mas um nós. Gostaria das considerações finais da senhora. Sim, é muito bonita, muito impressionante essa mensagem, e sempre naquela criatividade do Papa Francisco, que está atento à sociedade e que olha onde ele pode propor algo para que ela supere as divisões, os muros e alcance uma fraternidade universal realmente. Ele faz essa reflexão partindo da encíclica Fratelli Tutti, quando ele propõe justamente uma família humana, uma fraternidade entre todos os seres humanos. E ele retoma essa encíclica justamente porque com a preocupação em função do momento que vivemos na pandemia. Porque na pandemia estamos isolados, estamos separados fisicamente, estamos com muitas limitações de encontros, e esse afastamento, esse isolamento, ele, enquanto nós o aceitamos por ser um momento necessário, é tranquilo. Porém, a preocupação do Papa é que, e o pós-pandemia, à medida em que formos superando esse momento, que não haja novos muros, é essa a preocupação que ele manifesta, que não levantemos novos muros, novas limitações, novas formas de excluir o outro e priorizar o individualismo ou eu. Então, ele propõe que possamos superar realmente essas separações que hoje vivemos em função da pandemia, para que, após esse momento, possamos sentir-nos realmente, buscar mecanismos, buscar formas de sentir-nos família humana. Ele até coloca umas palavras muito, muito fortes, né, quando ele diz que esse isolamento poderá se tornar um egoísmo permanente. Isso seria terrível para a humanidade, quando cada indivíduo busca o seu bem-estar, mas não olha para o outro. Então, ele convoca a comunidade dos cristãos, em primeira parte, porque ele divide a mensagem dele em duas partes, uma voltada
aos cristãos, e a outra ao universo todo, né? Onde ele pede isso, que em resumo consigamos viver de modo que não existam muros e que não perpetuemos medidas de separação, de maneira que se diga que somos nós e somos os outros, mas que possamos construir um nós do tamanho da humanidade inteira. Amém! Assim encerramos o Aparecida Debate. Hoje falamos sobre a realidade do migrante no Brasil, que terá o seu dia lembrado na próxima sexta-feira, dia 25. Até por isso, a semana de 13 a 20 deste mês foi dedicada justamente a discutir a situação de milhares de pessoas que abandonam sua terra natal e desembarcam aqui em busca de uma nova oportunidade. Com o tema Migração e Diálogo e o lema Quem Bate a Nossa Porta, a mobilização é uma iniciativa da Comissão Episcopal Pastoral para a ação sócio-transformadora da CNBB, também o Serviço Pastoral dos Migrantes. Contamos com a participação via internet da irmã Rosita Milese, da Congregação das Irmãs Scalabrinianas, advogada com mestrado em Migração e Refúgio na Universidade Pontifícia Comilhas, em Madrid, na Espanha. Fundou o Instituto Migrações e Direitos Humanos, do qual é diretora. Atua na proteção e integração de refugiados no Brasil e atualmente faz parte do Comitê Nacional para os Refugiados como observadora. Irmão, nosso muito obrigado pela contribuição, pela participação hoje aqui no Aparecida Debate. Uma ótima noite para a senhora. Também conosco a Patrícia Nabuco Martucelli, doutora em Ciência Política pela Universidade de São Paulo, mestre e bacharel em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília. Atualmente é pesquisadora de conflitos e migração no Instituto em Londres, onde trabalha em projetos com refugiados em Bangladesh, Índia e Malásia. Patrícia, boa noite para você, nosso agradecimento também. Muito obrigado pela participação hoje aqui no Aparecida Debate.